Alberto propôs-me que eu falasse sobre a resistência africana na geopolítica atual. Se me permitir, Alberto, eu queria fazer um pouquinho de história para nós compreendermos por que essa resistência africana participa ou aparece na disputa da geopolítica atual. Eu começaria por dizer que a resistência africana ela nasce das relações entre os povos do continente africano, as nações dos dois continentes, refiro-me ao europeu e o continente asiático. Mas é necessário também aqui não apenas saber onde e quando é que ocorreu isso, mas também precisamos de uma definição de resistência africana propriamente dita. Ora, as várias, né, nações africanas sofreram não apenas do ponto de vista físico, mas também sofreram culturalmente com a dominação europeia. Para que nós compreendamos essa narrativa, é importante saber qual foi o contexto dessa resistência africana e em que período ocorreu. Ora bem, quando a Europa iniciou o processo de expansão do seu território e também do seu comércio sem precedentes, os continentes asiáticos e africanos sofreram com essa expansão. Portanto, os reinos, os impérios e as pequenas sociedades africanas foram profundamente afetadas com este processo. Sucede que, a partir do século XIV, a relação entre os europeus e os africanos mudaram significativamente, ou seja, passaram por dois processos que acabaram por contribuir para o retrocesso ou atrasar o progresso da África. E esses dois processos são exatamente, numa primeira fase, a escravatura e, posteriormente, a colonização. Aí, os povos africanos, assim como a literatura descreve, teve também vários heróis que representaram resistência na altura, né? Refiro-me aqui à rainha Gingambanda, que foi a rainha do reino do Ndongo. Refiro-me aqui ao rei Shaka, que foi o rei do Zulu. Refiro aqui o rei Mandume, que foi o rei dos Kwanyama, ou a rainha Luege, que foi a rainha dos Chokwe. Ou seja, eram impérios naquela altura que já resistiam contra essa ocupação colonial, já resistiam contra o tráfico negreiro. Mas muitos desses que chefiaram essas resistências, eles foram assassinados depois de muita luta. E essa luta teve exatamente como base a luta contra a supremacia racial. Ou seja, mesmo antes de nós passarmos, como é que eu posso dizer? Mesmo antes de nós pensarmos em violência apenas como agressão física, o que nós precisamos compreender é que existem vários tipos de violência. E na resistência africana levou-se em consideração todos esses tipos de violência. Ainda assim, para além dessas agressões como castigos, luta fervorosa, houve também a violência simbólica, a violência cultural e a violência econômica. E nós podemos aqui dar alguns exemplos, né? A submissão ao trabalho compulsivo é uma forma de violência econômica, enquanto a extinção forçada da espiritualidade africana, que tinha precisamente a ver com a religiosidade desses povos, os nomes e até a proibição de usar a sua própria língua, são as chamadas violências culturais ou violências simbólicas. Bem, com a empreitada europeia, principalmente de Portugal, Inglaterra, França, Espanha e Holanda, as regiões do litoral africano passaram a ser vistas como grandes interpostos comerciais, porque é onde eram montados os portos, onde atracavam os navios que levavam toda a mercadoria, né? A partir dessas localidades aconteciam aí trocas de produtos, como, por exemplo, aguardente, armas e outros produtos manufaturados no Ocidente, em África, pelos ocidentais, como, por exemplo, o ouro, o marfim, e até mesmo as pessoas, né, que eram exatamente também classificadas como escravas e incluíam nesse processo aduaneiro de transportação de mercadoria. Depois disso,
chegou uma altura em que a colonização tornou-se uma espécie de combustível para a resistência africana. E isso surge no momento em que exatamente a América começou a ser colonizada, né? Refiro-me aqui à América do Sul e os Estados Unidos. Nessa altura, a produção de itens para serem comercializados na Europa, a procura de mão de obra escrava, né? E precisamos compreender aqui que os escravos, quando eram vendidos, precisavam apresentar dois pressupostos, né? O primeiro pressuposto era ser um homem forte, com muita força, jovem, e o segundo pressuposto era ser saudável. Então, isso significava que cada vez mais pessoas eram submetidas à escravidão, né, no continente africano ou fora desse continente. Então, desta forma, os escravos que foram levados para a América, principalmente na região do Caribe e no litoral brasileiro, começaram a levar algumas práticas que já na altura começou a se expandir esse processo de resistência. Com o crescimento do racismo, começaram então as diferentes formas de reações à violência que esses escravos eram submetidos. E por causa dessa violência racial, milhões de africanos e seus descendentes passaram por vários tipos de agressão, desde o rapto de indivíduos, passando por transportes até a prestação do que iriam sofrer, a chegar até as suas propriedades coloniais. E isso propiciou que a resistência fosse possível para não apenas garantir a sua sobrevivência, mas também assumir o risco de perder a vida, mas isso não impediu essas pessoas de lutarem. Das inúmeras tentativas de resistência às violências cometidas no período colonial, podemos aqui destacar, por exemplo, ao nível do Brasil, a capoeira e a formação dos quilombos, que eram, na verdade, espaços de iniciação ou terreiros onde exerciam-se determinadas atividades que já contribuiriam para essa resistência. Então, já durante a colonização em África, refiro-me aí nos séculos XIX e princípio do século XX, é aí onde nós vamos ter a inclusão das revoltas e manifestação, como as guerras dos Boers na África do Sul, a revolta dos Mau Mau, que aconteceu no Quênia, que foi cunhado por um indivíduo que se tornou até o primeiro presidente do Quênia, refiro-me aqui, o Jomo Kenyatta, que começou os processos dos acordos para a independência da Angola, que começou com 2 acordos em Nakuru e Mombasa, que depois foi até Alvor, em Portugal, onde se assinou o acordo definitivo para a independência da Angola. Vieram as guerras do ultramar, que resultou nas independências de países começando pelo Ghana em 59 e terminou com a Namíbia em 1990. Portanto, aqui é importante nós diferenciarmos os termos colonialismo e colonialidade. Ou seja, enquanto o colonialismo foi o processo histórico de ocupação e de dominação dos territórios pelos europeus, a colonialidade vai se referir a essa mesma violência cultural e simbólica de substituição dos valores e do conhecimento de um povo pelos referenciais culturais dos seus dominados. Portanto, vamos aqui chamar a colação a perspectiva do epistemicídio, né? Que é a destruição sistemática de um saber de determinados povos que foi introduzido durante todo esse processo colonial. Então, foi assim que surgiram os chamados pensadores de luta decolonial. E um dos pensadores dessa luta decolonial, um dos pensadores negros mais influentes, foi exatamente Frantz Fanon, né, que é um indivíduo que nasceu na Martinica e no Caribe. Fanon ficou conhecido principalmente por ter lançado 2 livros que eu considero livros que qualquer pessoa que tenha ideias progressistas não pode morrer sem ler. Primeiro é Peles Negras, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra. Portanto, nesses livros, ele reflete sobre a condição do negro no mundo e de referenciais brancos que de uma certa forma, promoviam a luta decolonial, né? Além da sua distribuição intelectual,
Frantz Fanon também, durante a sua vida, ele dedicou-se a promover as lutas de independência de diversos países africanos que estavam sob domínio europeu. Ora, qual é o ensinamento desse processo histórico para hoje? Hoje, o continente africano, enquanto player importante, ele conhece a sua importância na geopolítica do mundo. Ou seja, está em curso uma revolução em África, com novas lideranças em ascensão na região do Sahel, que com autonomia determinam com quem cooperam e quais são os níveis de cooperação. E o que se está a passar, por exemplo, no Burkina Faso, com a exceção do capitão Ibrahim Camara, ou no Mali, com Assimi Goïta, ou no Níger, com o presidente Abdourahmane Tianimi, que tiveram a audácia de rasgar acordos, expulsar dos seus territórios sujeitos com interesses apenas nos seus recursos estratégicos, refiro aqui a França, os Estados Unidos, vem exatamente provar a autonomia que esses países têm e a pretensão de deixarem de ser vistos como simples estados periféricos. Ou seja, recentemente nós tivemos um caso de São Tomé e Príncipe, em que esse estado de São Tomé assinou um acordo com a Rússia e o governo de Portugal pediu um esclarecimento e teve uma resposta à altura do governo de São Tomé. Só para nós termos uma ideia, Alberico, existe um projeto norte-americano chamado AGOA, né? Que, traduzindo em português, é Lei de Crescimento e Oportunidade para a África. Esse é um projeto que foi lançado em 2000, um projeto em que os Estados Unidos entendem fazer um projeto de cooperação e desenvolvimento com os países africanos e elegeram cerca de 1.800 produtos e além dos mais 5.000 produtos que são elegíveis para ter acesso de isenção de imposto ao abrigo do Programa de Sistematização Generalizada de Preferência Norte-Americana. Ora, nós nunca vimos nenhum Estado europeu a questionar, por exemplo, Angola ou Moçambique, que fazem parte desse projeto AGOA, por que eles negociam com os Estados Unidos? E eu aqui pergunto, por que tem que perguntar, tem que questionar por que São Tomé vai fazer efetivamente acordo com a Rússia? Portanto, eu penso que, tendo em conta a importância da África no quadro político atual e internacional, tendo em conta as potencialidades que os países africanos têm e que servem para a movimentação do setor industrial mundial, a África torna-se, com estes elementos, um player importante para a materialização do mundo multipolar. Portanto, para a abordagem, essa é a minha ideia em relação à resistência africana para a sua afirmação nesse mundo multipolar, Alberto.